Vocês pediram e eles estão de volta. Leandro e Marlon vão comentar sobre a entrevista que o Thiago Neves deu para o Bem Amigos, programa do Sport TV. Antes da gente passar para os comentários do Leandro e do Marlon, vamos dar uma olhada nessa entrevista, nesse pequeno trecho que ele falou sobre o Cruzeiro. Antes da gente passar o vídeo aqui, deixa seu like no vídeo, comenta, compartilha com os amigos e se inscreve aqui no CDD. Tamo junto. Vamos lá pro vídeo e deixa nos comentários também a sua opinião, que assim que acabar o vídeo, os comentários do Leandro e do Marlon vão estar pesados. Vocês vão ter que aturar pelo menos uns 20 minutos deles comentando e falando a verdade do que rola no futebol, né? Dentro e fora de campo. Acho que foi mais no Cruzeiro mesmo, que eu peguei pesado com o clube, com alguns jogadores. Eu fiz uma brincadeira uma vez que tinha acabado de acontecer um acidente com o Brumadinho, e eu fiz uma brincadeira no Instagram, se eu não me engano, falando do Atlético, falando de Brumadinho, uma coisa que eu fui muito mal, sabe? E isso pegou muito mal, até os cruzeirenses me pegaram no meu pé. Na época de Cruzeiro era coisa mais, da época de Fluminense era coisa mais de moleque, de provocação, porque no Rio tem muito isso, quando lança uma música, você já, se fizer o gol, dança desse jeito. Teve até o negócio do Creu com o Fluminense, com o Flamengo. Então acho que assim, onde eu errei mais na época da minha carreira, da minha vida, que eu errei mais como jogador, foi no Cruzeiro mesmo. Eu acho que, sabe por quê, Kleber? A gente, jogador, quando a gente começa a ganhar direto, eu acho que eu me empolguei pelo momento que eu estava vivendo no Cruzeiro, porque eu nunca tinha vivido uma fase tão boa que eu vivi, né, de 17, 18 e 19. Então, sendo protagonista em 4 títulos, então acho que eu deixei subir para a cabeça e acabei exagerando. Agora, no caso do Rogério, ele pegou um ambiente, assim, os jogadores, todo mundo bem desanimado, todo mundo desacreditado, sabendo que o rebaixamento pra gente naquele momento era quase 100%. E aí aconteceram as coisas, né? Aí foram acontecendo uma coisa aqui, uma coisa ali, erro de jogadores, erro do Rogério também na sua postura. Então acho que tudo isso também, erro da diretoria de prometer algumas coisas e não cumpre. Então acho que foi virando uma bola de neve e acabou acontecendo essa tragédia com o Cruzeiro. Bom dia, boa tarde ou boa noite, pessoal. Muito tempo que a gente não conversa, né? Esse período de pandemia aí, pedir a Deus para abençoar todo mundo, muitas pessoas aí, Deus abençoe todo mundo. E que Deus nos livre das falsas notícias, né? Que infelizmente no Brasil hoje não se morre mais por outra doença, só por Covid. Não existe mais parada cardiorrespiratória, né? Não existe mais enfisema pulmonar, não existe mais tuberculose, que inclusive mata até mais do que o que Covid, né? Só que não tem lockdown para tuberculose, né? Engraçado. Mas tudo bem. Comentar aqui, né, pessoal, sobre essas declarações, esse vídeo do Thiago Neves. Eu queria que vocês vissem a reportagem, o que o Thiago Neves falou em relação a quando ele estava no Cruzeiro, né? Palavras de Thiago Neves. Rogério Ceni, quando chegou, encontrou um Cruzeiro desanimado, né? E encontrou um Cruzeiro com jogadores desanimados, diretoria que prometia coisas e não cumpria. Resumindo, os jogadores não estavam querendo jogar bola porque a diretoria prometia pagar o salário e atrasava o salário. Então não venham vocês, geração que adora defender jogador, vir me falar que jogador tem amor pro clube, porque não tem. Jogam por dinheiro. Se jogam por dinheiro, tem que ser tratados como funcionários e não como ídolos. Ídolo são os jogadores da década de 60 ali, 70, né? Ali Tostão, Diceu Lopes, Piazza. Esses são os heróis que merecem ser elogiados. Por quê? Porque jogavam por amor, não jogavam por dinheiro. Jogavam por amor à camisa. Tanto que são torcedores do Cruzeiro nato, até hoje. Esses merecem nosso respeito. Ok? Então esse vídeo é para cair por terra quando a gente falava aqui em relação ao que os jogadores estavam fazendo dentro do Cruzeiro,
E muitos torcedores não aceitavam. Esse vídeo mostra isso. Ok? Essas palavras do Thiago Neves aí mostram isso. Quer dizer, o cara falou que o Rogério Ceni, quando chegou, encontrou um Cruzeiro desanimado. Que aí ele tentou implantar uma filosofia de futebol dentro do Cruzeiro que os jogadores não adaptaram. Não adaptaram não aceitaram, né? Não queriam jogar bola. Não queriam jogar bola. Então, aí, para completar, o que o Thiago Neves fala que é a palavra-chave que cai por terra tudo que as pessoas estavam falando e tudo que as pessoas acreditam, né? Que não existe esse negócio de jogadores de futebol derrubar técnico. Muita gente acha que não existe isso. E muita gente acha que no Cruzeiro não aconteceu isso, né? Muita gente acha que no Cruzeiro não aconteceu dos jogadores fazer corpinho mole para tirar o Rogério Ceni. Um técnico que poderia ter recuperado o padrão técnico do Cruzeiro e salvado o Cruzeiro, se o Cruzeiro não tivesse jogadores tão mau caráter. Ok? A palavra final que ele falou foi o seguinte: então, nós jogadores pedimos à diretoria a demissão do técnico. Os jogadores pediram para poder tirar o técnico Rogério Ceni. Aí vem torcedor vir falar pra mim, chamar Fábio de ídolo do Cruzeiro. Ah, vai pra puta que pariu. Vocês vão me desculpar. Tinha muito tempo que eu não xingar, mas eu tenho que voltar a xingar. Então vem torcedores depois, diante de tudo que aconteceu com o Cruzeiro, diante de tudo que esses jogadores fizeram com o Cruzeiro, vim falar que Fábio é ídolo eterno do Cruzeiro. Ídolo de quem? Ídolo da geração acostumada a colocar jogador acima de clube. Desses aí pode ser ídolo. Meu não é. Meu, pra mim, só é mais um jogador que passou pelo Cruzeiro, ganhou título porque recebeu, e recebeu muito pra isso, e tchau pra ele. Tchau. Queimou o filme dele. Simplesmente isso. Um cara que tinha que ter comando, um cara que representa, tem uma imagem gigante no Cruzeiro, tem uma história com o Cruzeiro, tá? Tinha total obrigação de chegar e expor pra torcida, né? Não pra diretoria, porque a diretoria era bandida mesmo. O objetivo dela era roubar o Cruzeiro e derrubar o Cruzeiro. Assim como o Itaí Machado fez no Ipatinga, que ele simplesmente acabou com o time do Ipatinga. Como ele tá no Brasil, que é o país que não tem lei, entendeu? Pode fazer o que quiser, pode roubar à vontade, que ele ainda pode sair, pode curtir uma praia, pode curtir lanchonete cara, que não dá nada pra ele. E é isso aí. A justiça teve coragem de bloquear do Wagner Pires de Sá R$200 mil, sendo que ele roubou milhões do Cruzeiro. Essa é a nossa lei, infelizmente. Por isso que eu não isento nenhum jogador. Repito aqui, todos os jogadores que participaram do rebaixamento do Cruzeiro deveriam sair do clube. Todos, desde o goleiro até o atacante. Todos, de todos, todos. Essa palavra de Thiago Neves vem falar que os jogadores, tá, pediram a saída do Rogério Ceni, é para mostrar para vocês que nenhum estava fora dessa patota. Nenhum. Ou alguém esqueceu das palavras do Fábio contra o Rogério Ceni? Eu não esqueci. Eu não esqueci. Será que mesmo depois que o Thiago Neves declarou agora, vai ter gente que ainda vai defender Fábio, vai defender jogador de futebol? Espero que não, né, pessoal? Então, infelizmente, a verdade é essa daí. Os jogadores, junto com a irresponsabilidade da diretoria, primeiramente a irresponsabilidade da diretoria, porque roubou e não manteve os salários em dia, tá? Junto com os jogadores que estavam ali a fim de deixar a vaca ir pro brejo mesmo, acabaram com o Cruzeiro. Acabaram com o Cruzeiro, entendeu? Fizeram de tudo para poder tirar o goleiro Rogério Ceni, o ex-goleiro Rogério Ceni, entendeu? Primeiro fizeram corpo mole em campo e depois simplesmente foram lá na diretoria e pediram para que ele fosse demitido. Então é bom a gente expor isso, porque teve torcedor que ainda falou assim, olha, nada, Rogério Ceni saiu simplesmente porque ele não conseguiu dar um padrão de jogo pro Cruzeiro. Ah, é muita ingenuidade, né? É muita ingenuidade. Minha avó falava um ditado certo, o pior cego é aquele que não quer enxergar. Resumindo, tá aí, o Cruzeiro tá aí hoje.
é um time de terceira divisão jogando a Série B. O Cruzeiro, alguém tem dúvida que o Cruzeiro é um time nível terceira divisão? Tomara que saia essa lei do clube empresa para salvar o Cruzeiro, porque se não sair essa lei, a tendência é que o Cruzeiro vá mais pro buraco e mais e cada vez mais. Porque ainda tem diretoria bandida lá dentro, ainda estão lá conselheiros bandidos, ainda estão lá dentro do Cruzeiro, tá? E ainda tem jogadores, infelizmente, influenciadores de outros jogadores. Tem lá, tá lá dentro do Cruzeiro. Infelizmente. Que eu não vou nem citar nomes aqui, que é porque vai ter uns aí que vai se doer, né? Não pode falar de jogador. A geração de hoje não aceita que fala de jogador. Jogador hoje, ele virou maior do que clube. Hoje o jogador é maior do que o clube, maior do que a instituição. É assim que acontece. Aí chega amanhã, o jogador sai, dá uma banana pro clube e ainda leva na justiça. São esses jogadores que são considerados maior do que o clube. Então, pessoal, esse vídeo aí é mais para mostrar mesmo sobre o que o Thiago Neves falou. Vai lá no Google, vê a reportagem, pesquisem, lê tudo o que ele falou. Entendeu? Uma pessoa desprezível, que eu não sei ainda como tem torcedores do Cruzeiro que admiram esse cara. A minha filosofia, meu pensamento é o seguinte: o cara pode ganhar o que for. Tem uma diferença de jogadores que são rebaixados com o clube, pelo menos tentando fazer alguma coisa. Jogadores que realmente tinham nível abaixo da crítica e foram rebaixados. É diferente de jogadores experientes, tá, rodados, que tinham nível suficiente para poder salvar o clube e por causa de salário preferiram ver uma história inteira, uma história gigante igual a do Cruzeiro, ser jogada no ralo. Porque não retiro a culpa da diretoria, tá? Claro, ninguém é obrigado a jogar com salário atrasado. Mas, se você vestiu a camisa, meu irmão, batalhe por ela. Eu trabalho na área de saúde. Atendo paciente com coronavírus. Mais de 40 por plantão que eu atendo. Mais de 40 pacientes. Com muito orgulho e com muito gosto a minha profissão eu faço isso. E vou continuar fazendo, vou continuar lutando nessa batalha. Não vou desistir. Tá? Vocês já pensaram se eu, por causa que a minha empresa atrasa salário, eu deixasse de prestar um socorro aos pacientes que dependem de mim? Vocês já pensaram se eu fizesse isso? Claro, futebol é diferente. Mas o que eu estou tentando passar para vocês é o seguinte: lógico que ninguém é obrigado a jogar com salário atrasado, ninguém é obrigado a trabalhar com salário atrasado, mas se você vestiu a camisa, assume. É o que eu cansei de falar. Eles não eram obrigados a jogar. Deviam ter saído e dado lugar para a base. Que com certeza, ali, né, comandados pelo Rogério Ceni, os meninos iam dar um retorno, iam manter o Cruzeiro na Série A, e o Cruzeiro ia ter uma receita maior, ia poder colocar a casa em ordem, a coisa seria diferente. Não. Jogaram o Cruzeiro pro buraco. Todos eles. Não isento nenhum. Depois dessas declarações do Thiago Neves, tá? Que os jogadores chegaram na diretoria e pediram para a saída do Rogério Ceni, eu não tenho admiração por nenhum desses caras mais. Nenhum. Principalmente o Fábio, que era quem representava muito no Cruzeiro. Saber que o Fábio participou dessa patota é de desanimar qualquer um. Mas fica aí a cabeça de qualquer um. Cada um tem uma opinião. Respeita a opinião de todos, tá? Quem ainda admira ele, respeito. Cada um tem direito de admirar quem quer. Cada um tem uma opinião. Ninguém é o dono da razão, eu não sou, tá? É só mais ou menos para vocês verem a que ponto chegou o futebol. Jogadores pedirem a saída de um técnico que queria dar um padrão de jogo pro clube. Jogadores que pediram isso simplesmente porque não estavam com vontade de jogar bola. Essa que é a verdade. Então é isso aí, pessoal. Deixa o comentário de vocês, tá, a opinião do que vocês acham aí, do que vocês acharam. Pesquisem aí, se vocês puderem, sobre essa reportagem aí do Thiago Neves, o que ele falou, tá? Vocês vão passar raiva um pouquinho. Pega um comprimido de Sonrisal para vocês poderem ver essa reportagem do Thiago Neves, porque é de matar de raiva. E bola pra frente. É isso aí, pessoal. Tamo junto.
Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Reforçando o coro do Leandro, eu peço a Deus para que o anjo de Deus passe na porta da casa de vocês, marque a porta da casa de vocês com o sangue do Cordeiro, com o sangue do Senhor Jesus, e que vocês e aqueles que vocês amam sejam livres dessa praga, desse coronavírus. Que Deus mantenha todos vocês com saúde, com força. E vamos para mais um ano, né, na força de Deus, e vamos para cima, porque é isso que importa. Eu acho que o que a gente tem mais aprendido é que a gente tem que estar mais próximo do que nunca daqueles que a gente ama. Então, força para todos, saúde para todos e muito, muito, muito cuidado de Deus sobre a vida de cada um de vocês, beleza? Vamos lá falar do Cruzeirão. Então, pessoal, eu não tenho nada, absolutamente nada a acrescentar no que o Leandro falou, né? Eu acho que ele foi muito perfeito na fala deles. Apenas ponderar algumas coisas da minha parte aqui, tá bom? Depois vocês dêem uma olhada no Google o que significa a palavra anarquia. A palavra anarquia é um povo sem governo algum, sem limite algum, né? E quando a gente fala sobre crise institucional dentro do clube como Cruzeiro, que foi exatamente o que aconteceu, né, na queda do Cruzeiro, essa entrevista do Thiago Neves foi um tapa na cara, sabe, daqueles cegos, vamos dizer assim, de futebol, ou que se fingem de cegos, ou de inocentes, né, vamos dizer assim, porque essa fala dele com respeito aos jogadores terem pedido a saída do Rogério Ceni entrega isso, esse sentido da anarquia, sabe, porque se fosse uma diretoria que tivesse o comando do clube, que tivesse todo o poder detido nele, se tivesse respaldo para falar as coisas, né, para chegar e falar: ô Thiago Neves, na boa, chega, né? Você tá vindo aqui para pedir a demissão desse cara, vocês estão brincando com a gente. É um dos caras que tem mais futuro dentro do futebol brasileiro, que tem novas ideias, e vocês querem que vá mandar embora? Se fosse uma diretoria normal, que tivesse respaldo, porque se você for ler nas entrelinhas, é uma diretoria que prometeu coisa para os jogadores e não cumpriu. E quando você perde a palavra, quando você perde a autoridade sobre aqueles comandados por você, já era. Então o que teve no Cruzeiro foi exatamente isso, né? Uma diretoria, além de mal intencionada, né? A gente sabe que tudo o que aconteceu, a gente viu aí, a gente viveu, infelizmente, o pior buraco da história do Cruzeiro. É uma diretoria corrupta e uma diretoria que ficou automaticamente sem respaldo, sabe? Para cobrar dos jogadores de alguma coisa. Então o que acontece? Quando você não tem respaldo para cobrar, os jogadores se levantaram lá dentro do clube num motim até para pedir a demissão de um treinador, né? Você vê aquele áudio do Thiago Neves falando com o Zezé Perrella: levanta o dinheiro, aquele negócio todo que todo mundo já sabe. Você vê que os jogadores eles pediram, né? Só que já não tinha mais respaldo, né? Então o buraco já estava feito. Então como que você dá uma voz para uns jogadores desses, fazendo o que estavam fazendo, e ainda fazem a vontade dos caras de demitir o Rogério Ceni, né? Então você vê que existia uma anarquia total dentro do Cruzeiro, né? Esses caras, se você olhar os 2 anos anteriores, os caras bateram 2 anos seguidos campeões da Copa do Brasil, né? Com o Mano Menezes, aquele negócio todo. Só que a gente sempre, eu e o Leandro, quando a gente comentava as coisas aqui, a gente era taxado de teoria de conspiração, que estava errado, que não sei o que. Mas, cara, era muito nítido você olhar, analisar o Cruzeiro no papel, o puta time do Cruzeiro, né? Que o Cruzeiro tinha, né? O time do Cruzeiro caiu com uma das folhas mais caras. O time do Cruzeiro individualmente era um dos melhores do Brasil, tecnicamente falando. E simplesmente os caras
escolheram, nós não vamos jogar porque não tem dinheiro no meu bolso, né? E como o Leandro falou, e eu assino embaixo, é triste saber dos caras que falam que tem orgulho de andar com essa camisa, que vão estar aqui, que é isso, que é aquilo, serem coniventes com o que aconteceu, né? Falo a respeito até do próprio Fábio, falo através até do Henrique, que aí esses caras foram engolidos dentro do vestiário por jogadores como Thiago Neves, como Robinho, como Edilson. Então são caras que ganharam os títulos com o Cruzeiro, que ganharam, só que eles pouco se importaram com a camisa, com a tradição, com a torcida. O que é preciso de ser entendido nessa mensagem do Thiago Neves é isso, que eles cagaram para a história do Cruzeiro, que eles cagaram para aquilo que nós torcedores sempre nos orgulhamos, que é um time de nunca ter caído, que é um time de tradição, que era um time que sempre batia campeão, sempre batia de frente com o eixo Rio-São Paulo, né? Eles pouco se importaram com isso, e eles se importaram com o bolso cheio deles, né? A necessidade do bolso deles estarem cheios. Então essa palavra, essa entrevista do Thiago Neves, ela é um soco na cara de cada um que ficava taxando esses caras como os caras referência do Cruzeiro, como os caras que são os bambambans, aquele negócio todo. E isso aí precisa de ser reavaliado pela torcida do Cruzeiro, né? Para não cair nesse mesmo erro, né? E falo mais, vocês precisam de assistir depois, eu sempre tenho falado isso com o pessoal, assistam o filme da Netflix do Sunderland, e vocês vão ver que o Cruzeiro, né, na queda, pro Sunderland é a mesma coisa, é a mesma linhagem, planejamento errado, déficit, né, problemas internos que foram deixando o clube minado, e o clube caiu da Premier League para a Championship, da Championship para a League One. E é um time que tem camisa, né? É um time, não é dos topo da Premier League, mas é um time que tem camisa, que tem história. Então é necessário que o torcedor do Cruzeiro hoje abra o olho para isso, né? E para terminar, eu cheguei a ver numa postagem do Cruzeiro, eu não lembro qual perfil do Instagram, e eu vi um comentário que aí é para jogar pro chão. A fala foi exatamente essa: o Cruzeiro está humilhando o Fábio. Peraí, quantos anos será que o Cruzeiro tem? Quantos anos de alegria o Cruzeiro tem? Quantos anos de história, de peso e de alegrias? Quantas vezes chorar de alegria a gente já chorou por um título que não era esperado, e o Cruzeiro ia lá e trazia na raça, na vontade, ia lá e buscava. Mas agora a torcida do Cruzeiro fala que o Cruzeiro humilha o Fábio. Tem alguma coisa muito errada que precisa de ser revista. Os jogadores, tá provado aí. Os jogadores vieram, deram o título das Copas do Brasil, afundaram o Cruzeiro e foram embora. E quem está com o Cruzeiro agora? E o Fábio ficou. O Fábio ficou porque ele não precisa mais de dinheiro. O Fábio ficou por isso. E eu assino embaixo o que o Leandro falou. Todos, sem exceção, todos os jogadores do Cruzeiro que participaram da campanha do rebaixamento deveriam estar fora do Cruzeiro. Todos. E infelizmente erros foram cometidos um atrás do outro, e a gente não vê um fio de esperança. Então, eu acho que essa entrevista do Thiago Neves é um tapa na cara de todos nós cruzeirenses. E ainda mais daqueles que, quando o Leandro, a gente falava as coisas aqui, falava, é teoria de conspiração, os caras deram 2 títulos pro Cruzeiro, o Fábio não sei o quê. Mas o que fica, gente? É a instituição. É isso que vocês precisam de entender. A omissão dos, abre aspas, líderes do Cruzeiro, fecha aspas, geraram tudo isso que a gente está hoje. Mais uma vez eu falo, e como o Leandro falou no comentário feliz dele, não era o Fábio ir na diretoria para falar, porque a diretoria já não tinha respaldo mais nenhum. Pensem se o Fábio, como maior referência dentro do Cruzeiro de história,
ele tivesse convocado uma imprensa e chegado e falado: eu estou pedindo licença do Cruzeiro, eu não vou compactuar com o que está acontecendo aqui hoje, e eu estou me colocando à parte do Cruzeiro porque eu não quero participar daquilo que está acontecendo dentro do Cruzeiro hoje. Eu estou me desligando do Cruzeiro. Pessoal, será que a torcida não iria pressionar? Ou no mínimo ficar impressionada com uma declaração dessas? Então é isso que a gente precisa de ver. O cara tinha a ferramenta toda na mão. Ele não colocou a história dele na mesa. Ao invés de chegar e fazer isso, ele se omitiu. O omisso é tão culpado quanto o participante. Beleza? Entendam sempre isso. Um abraço a todos. Se cuidem. Que Deus cuide de vocês. Que Deus cuide da família de vocês. E tamo junto. Um abraço.